Muito bem. A gente está transmitindo ao vivo e gravando essa transmissão ao mesmo tempo. Depois a gente vai subir a palestra para o nosso canal no YouTube. Quem quiser assistir depois ou divulgar para outras pessoas, o vídeo vai estar disponível lá no YouTube. Eu vou pedir a todos, né, como sempre, para desligarem o microfone e as câmeras para não sobrecarregar a transmissão. E as perguntas a gente faz através do chat, né? Vocês podem fazer as perguntas durante a apresentação, elas vão ficando escritas no chat. E no final da apresentação, eu leio as perguntas e o Marcelo vai responder para a gente. Os estudantes também que quiserem requisitar certificado de participação, podem fazê-lo através do chat também, tá? Eu vou, logo que iniciar a palestra, eu vou escrever no chat a mensagem que vocês precisam escrever. Basicamente, solicito o certificado, nome, número de matrícula e o e-mail para a gente enviar. Então, é um prazer receber virtualmente o Marcelo Takeshi Yamashita. O Marcelo é professor e diretor do Instituto de Física Teórica em São Paulo, e ele também participa como membro de diversos conselhos e comitês científicos e editoriais. Ele é diretor científico da revista Questão de Ciência, membro do Conselho Editorial Fundação Editora Unesp, membro do Conselho Científico do ICTP, membro do Comitê Consultivo Projeto Cielo Livros. Ele também atua no projeto Verifísica da SBF. Então, uma das características interessantes do Verifísica e do Questão de Ciência é que eles têm como objetivo promover educação científica e apoiar o uso de evidências na formulação de políticas públicas, né? Envolver a ciência no debate público. Eu acho que o colóquio hoje dele vai ser um pouco voltado para esse tema. O Marcelo trabalha a pesquisa dele, pelo menos o que eu vi no currículo dele, Lattes, em mecânica quântica de poucos corpos. Ele fez a formação dele na USP, fez pós-doutorado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, trabalhou como professor visitante também no Japão, na Alemanha, e hoje em dia é professor do Instituto de Física Teórica. Então, Marcelo, eu agradeço a sua participação e digo que a gente está ansioso para escutar o seu colóquio, tá? Fique à vontade. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Daniel. Bom dia, Pedro, que me convidaram aqui para falar para vocês. E eu vou começar aqui a transmissão, deixa eu abrir aqui. Todos estão vendo a apresentação? Eu vejo. Vejo bem. Okay. Tudo bem. Bom, então vamos lá. O que eu tenho para falar hoje para vocês é sobre o papel do cientista na sociedade. Então, normalmente, quando nós somos contratados aqui para a universidade, é previsto que os cientistas, os professores, pesquisadores, atuem em diversos segmentos que a universidade, nos produtos que a universidade entrega para a sociedade. Então, uma das áreas é o ensino, então nós somos contratados para dar aula, para ensinar os estudantes. Outra vertente é a pesquisa, então nós somos também contratados para gerar o conhecimento. E tem uma terceira vertente que é chamada de extensão. A extensão é um grande balaio onde está contemplado diversos assuntos, entre prestação de serviços em hospitais, atendimento à população, mas também está previsto uma parte da atividade do docente, que é a divulgação científica. Não somente a comunicação científica, que é feita entre os pares, quando você publica um artigo em uma revista especializada, mas também a divulgação científica, que é a transformação da linguagem técnica, da linguagem acadêmica, para um público geral. Então, é importante que o conhecimento produzido na sociedade, na universidade, seja transmitida de uma forma palatável para a sociedade, para que as pessoas entendam. Isso aí é a visão um pouco
dessa importância da extensão está sendo mudada, né, principalmente agora, quando as pessoas se viram dentro de um contexto em que terraplanistas ganham protagonismos e ganham, quer dizer, um protagonismo além do protagonismo cômico, que seria talvez o único aplicável a eles, mas essas pessoas começam a ter uma relevância na sociedade, começam a eleger pessoas, políticos para o governo. Né? Então, isso aí, a ciência é relegada ao segundo plano e as pessoas acabam simplesmente, quer dizer, os professores também viram a necessidade dessa comunicação com a sociedade, né? Exatamente pelo contexto que a gente se encontra. Bom, eu vou começar minha apresentação com uma citação do Carl Sagan, no livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, né, onde ele diz: se comunicamos apenas as descobertas e os produtos da ciência, por mais úteis e inspiradores que possam ser, sem ensinar o seu método crítico, como uma pessoa média poderá distinguir a ciência da pseudociência? Quer dizer, existe um problema, em parte gerado pela mídia, né, pelos jornais, em que, às vezes, ele coloca questões científicas como questão de opinião. Né? Isso aí é um grande erro, um grande desserviço à sociedade, porque são criadas falsas polêmicas. Né? Não cabe, por exemplo, a um jornal colocar numa seção, por exemplo, de tendências e debates, alguém que seja um físico, que fale que a Terra é esférica, e um terraplanista que defenda a sua posição que a Terra é plana. Né? Não são posições equivalentes, não são. A ciência não é uma questão de opinião. Né? Então, mais do que noticiar e mostrar a beleza da ciência, os resultados da ciência, é importante que a sociedade passe por um letramento científico. Né? Porque cedo ou tarde uma pessoa que não tenha um conhecimento específico de uma determinada área vai se deparar com algum assunto e ela vai precisar daquele letramento científico para discernir se aquilo é verdadeiro, se é falso, se aquilo deve ser levado a sério ou se aquilo é simplesmente uma besteira que foi dita por alguém que não é especializado, que não é da área. Então, a apresentação hoje, eu vou começar passando por algumas falácias, alguns problemas que normalmente as pessoas se deparam no dia a dia, né, ou cometem no dia a dia, e vou depois passar por alguns problemas concretos que a gente visualiza isso tanto na política quanto no nosso dia a dia, né, por aquele tio que fica mandando um monte de bobagem no WhatsApp. Né. Então, eu vou começar passando aqui por uma fotografia, por um povo que era o nome colonial, né, de Novas Hébridas, né, que é um grupo de ilhas aqui no sul do Oceano Pacífico. Né? Então, agora ela forma a nação de Vanuatu. Né? Por que eu estou mostrando essa foto? Então, essa foto aqui, eu estou mostrando aqui um inseto para vocês, e eu não consigo ver a imagem de vocês ou ver a reação de vocês, que para mim só está aparecendo a apresentação, então, quer dizer, a interação fica um pouco comprometida, mas eu queria saber se vocês sabem o que é esse inseto aqui, esse animal aqui que está aparecendo. Eu não sei se vocês sabem, mas esse bicho aqui é o piolho. Né? Então, esse bicho aqui é o piolho. E por que eu mencionei aqueles habitantes de Novas Hébridas? Porque os habitantes de Novas Hébridas tinham uma observação empírica que eles observaram durante séculos, né, que as pessoas de boa saúde possuíam piolhos. Né? E que indivíduos doentes, com frequência, não tinham doenças. Né? Então, a conclusão lógica que eles retiraram daí é que a presença de piolho faz bem à saúde.
né? Obviamente, isso não é verdade, né? E a explicação disso é que as pessoas normalmente com doentes ficavam com a temperatura do corpo muito elevada, ficavam com febre, e acontecia que os piolhos saíam da cabeça e abandonavam aquela pessoa, né? Só que o problema é que eles associaram a presença de piolhos com a boa saúde das pessoas, né? Isso, claro que é um erro, é um estabelecimento errado de uma relação de causa e efeito, né? Então, não é, existe um grande problema que é muito comum a gente ver na sociedade, que as pessoas às vezes não distinguem aquela questão de correlação e causação. Então, tem um site muito engraçado que vocês podem visitar, que chama Spurious Correlations, né? E aí eu peguei um gráfico de lá, que é o consumo de queijo mussarela per capita nos Estados Unidos, e ele correlaciona esse consumo de queijo mussarela com as pessoas que caem de escadas, que morrem caindo de escadas, né? E se vocês olharem aqui, a correlação é alta, a correlação é da ordem de 0,94, e o que quer dizer esse número? Esse número quer dizer, quanto mais próximo de 1, quer dizer que a correlação é positiva, ou seja, acontece um, acontece o outro, né? Então, se isso aqui fosse mais próximo de -1, quer dizer que quando acontece um, não acontece o outro. Quer dizer, a correlação é bem alta, né? Agora, isso aqui é um caso extremo, em que vocês podem ver que não existe nenhuma relação de causa e efeito, que obviamente não tem muito a ver comer mussarela e cair da escada, né? Tem várias outras correlações lá que vocês podem escolher, que é com a aparição do Nicolas Cage em filmes, né? Então, tem várias correlações, inclusive algumas muito boas. Então, se as pessoas entendessem só isso, a questão de correlação é diferente de causa e efeito, boa parte dos problemas que nós encontramos no dia a dia já seria solucionado. Quer dizer, então, não basta você colocar aquela sua camiseta velha, esfarrapada do time de futebol, que não é isso que vai fazer o seu time ganhar, né? Então, é muito importante que as pessoas consigam distinguir essa diferença entre correlação e causação, né? A relação de causa e efeito. Só que é muito fácil a gente, às vezes, se enganar e achar que alguma coisa realmente está causando outra, quando não é o caso, né? E em tempos de pandemia, em tempos de Covid, é muito fácil a gente ver e falar assim, tal pessoa se curou tomando algum medicamento, né? Aí você tem que se perguntar, o experimento foi feito, houve randomização, houve duplo cego, houve uma série de fatores para estabelecer essa relação de tomou o remédio e a pessoa melhorou. Quer dizer, aí você pode ter uma tabelinha aqui simples e você pode fazer uma pergunta. Será que existe alguma correlação estatística entre remédio e a sensação? Isso aqui é um exemplo fictício, mas você pode olhar aqui, sei lá, uma pessoa tomou remédio e 64 se sentiram melhor, né? E as pessoas que tomaram remédio, 16 não se sentiram melhor. Enquanto algumas pessoas não tomaram remédio, só que algumas se sentiram melhor e outras não se sentiram melhor. 4. E aí você pode se perguntar, falar, olha, esse número aqui chama muito atenção, 64 se sentiram melhor tomando remédio, e aí você vai falar, não, esse remédio é muito bom, esse remédio cura de alguma enfermidade. Só que aí você precisa pensar um pouco mais criticamente, né? Vamos ver a probabilidade da pessoa sentir-se melhor tomando remédio, menos a probabilidade da pessoa sentir-se melhor sem o remédio, né? E aí você faz uma conta simples, 64, as pessoas que se sentiram melhor tomando remédio, dividido pelo total, 64 mais 16, menos 16,
que são as pessoas que se sentiram melhor tomando o remédio, dividido pelo total 16 mais 4 aqui. E aí você chega num número aqui que é zero. Quer dizer, não existe absolutamente nenhuma correlação estatística entre tomar remédio e se sentir melhor, pelo menos nesse exemplo que eu dei. E tem outros problemas que as pessoas normalmente tomam para si no seu dia a dia, e é um exemplo, você vê que a vizinha da avó, da sua avó, melhorou tomando determinado remédio. E aí você assume que a melhora foi em virtude de tomar aquele remédio, quando pode ter sido uma série de fatores, né? Você pode tomar e a gripe desaparece depois de 7 dias, e você pode associar a princípio com qualquer coisa que você fez. Então, se as pessoas conseguirem entender, se vocês cientistas conseguirem fazer com que as pessoas que não entendam passem a entender que correlação é diferente de causa e efeito, isso já é um grande passo na direção do letramento científico. Bom, um dos problemas, que a gente encontra muito assim, no nosso dia a dia é a questão do viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? Grosso modo, o viés de confirmação é simplesmente você ter uma conclusão que você quer que ela seja de determinada maneira e você adapta os fatos à sua conclusão. Então, você tem um viés de confirmação. Confirmação do quê? Da conclusão que você já assumiu antes de ver o experimento ou os fatos que estão relacionados àquilo que você quer concluir. Bom, então aí eu coloquei um exemplo aqui. Então, assumi uns pressupostos aqui. Vamos supor que uma pessoa vive em torno de 80 anos e tem um sonho por noite. Vamos desconsiderar os 10 primeiros anos de vida, que criança pode inventar, pode esquecer, então vamos descontar os primeiros 10 anos. Vamos supor que a taxa de lembrança do sonho seja 80%. E vamos supor que em 20 vezes, durante toda a sua vida, e desconsidera fazendo essas suposições, os sonhos se realizam exatamente da maneira que eles foram sonhados. Bom, e aí você faz uma conta, você tem acertos, são 20, dá 0,098% do total de sonhos, mas você tem uns erros de 20.420 sonhos, que dá 99,902%. Só que aí você conclui que sonhos são premonitórios. Por quê? Porque você simplesmente joga fora todos aqueles erros, tudo aquilo que não deu certo, e você pega somente aqueles fatos que endossam aquela sua conclusão. Isso aí acontece com muita frequência, seja no campo, nas coisas cotidianas, seja no campo da política, onde onde se ataca a determinado político, esquece o que os outros fizeram, isso aí em inglês chama cherry picking, você está pegando só as cerejas do bolo, ou seja lá de onde você esteja pegando a fruta. Então, você está escolhendo os fatos que endossam sua conclusão. Então, é um caminho errado e que, obviamente, não deve ser feito. Só que isso aí não acontece somente com coisas cotidianas, com coisas do dia a dia, mas acontece aqui dentro da área aqui da física, por exemplo. Então, em 1915, Einstein, o próprio, Albert Einstein e de Haas, eles mediram pela primeira vez o fator giro magnético do elétron. E a medida para esse fator G deu 1,02 mais ou menos 0,10. E era compatível com o modelo teórico desenvolvido por eles, por Einstein e de Haas. Na mesma época, esse outro físico aqui, Barnett, realizou as medidas, encontrou um valor para o fator giromagnético próximo de 2. Qual que seria a postura do
do físico, do pesquisador na época. Quer dizer, se você fez tudo correto, o seu resultado é aquele. Né? Mesmo que ele pode estar errado por uma série de motivos, até por uma questão estatística, mas, enfim, se você fez tudo correto, é aquilo que tem que dar. Mas o que fez o Barnett? Ele refez os experimentos dele. E, surpreendentemente, ele chegou ao valor G igual a 1,25 mais ou menos 0,15. Ou seja, compatível com esse valor aqui, né, medido por Einstein e previsto pela teoria do Einstein. Né? O que acontece? Hoje a gente sabe, né, isso aqui é uma medida bem precisa do fator giromagnético, aqui está G sobre 2, então G é realmente da ordem de 2. Né? Então, isso aqui mostra um viés de confirmação, obviamente motivado por todo o prestígio do Einstein, ainda ser suportado por uma teoria, por um modelo teórico que o Einstein tinha feito. Ele refez a medida, chegou num valor compatível com o valor antigo, mas errado, né? Então, o valor que ele tinha medido estava certo. Então, isso aí acontece também com frequência na ciência, né, entre os pesquisadores. Isso aqui é um outro exemplo que mostra a medida da velocidade da luz ao longo do tempo. Então, aqui no eixo horizontal você tem os anos, aqui começa em 1870, 1900, e depois de 1900, vejam que você tem uma mudança abrupta aqui na medida da velocidade da luz. Isso aqui é chamado também de bandwagon effect, onde você vai, bandwagon sei lá, traduzindo talvez para uma realidade brasileira, seria o trio elétrico que segue à frente e as pessoas vão atrás seguindo o trio elétrico. Então, como você tem muitas medidas que dão um determinado valor numa época, quer dizer, as próximas pessoas que fazem aquelas medidas sentem-se meio que impulsionadas a reproduzir aquele valor que é aceito para a época. Hoje, a gente vê que a medida da velocidade da luz é por aqui, não aqui. Então, quem adotou esses valores experimentais para a velocidade da luz para fazer alguma conta, inseriu algum erro sistemático nas suas contas aqui, que após 1900 já não existia. Então, isso aí acontece também muito dentro do meio científico. Agora, como é que a gente resolve esse problema de tendenciosidade? Uma maneira de resolver esse problema de tendenciosidade é fazer uma análise às cegas. Então, como é que você faz uma análise às cegas? Por exemplo, na área de medicina, na área para testar medicamentos, por exemplo, você pode fazer um teste duplo cego, onde nem o paciente, nem o experimentador sabem quem está recebendo, se está recebendo ou dando remédio ou placebo. E aí você faz um espaço amostral onde você randomiza os seus pacientes, separa em grupo teste, grupo placebo, um outro grupo que vai receber o medicamento e faz essa análise. E aí você vê o percentual de melhora das pessoas. Então, você pegar simplesmente, como eu já mencionei, aquela amiga da vizinha da sua avó que melhorou com medicamento, isso aí não é estatisticamente relevante para dizer que determinado medicamento funcionou ou não. Só que na física, como é que a gente faz? Na física não tem paciente, não tem remédio, não tem pessoa administrando o medicamento. Então, tem algumas estratégias aqui de cegamento, para cegar o experimentador. E todos aqui se baseiam, de certa maneira, na adição de um ruído. Então, você pega seus dados experimentais e você soma algum número aleatório, algum ruído,
e você faz a pessoa fazer a análise de dados como ela faria se não existisse esse ruído. Né? Chega no fim, você pode pedir para diversos grupos revelarem esses resultados e você subtrai esse ruído. Né? E aí você vê se o resultado que você mediu condiz ou não com aquela hipótese que você fez. Né? Isso é uma maneira de talvez tentar fazer com que o experimentador não fique inclinado a reproduzir determinado resultado que ele já fez na hipótese antes de realizar seu experimento. Bom, tem outro problema que acontece, também está relacionado com isso, quer dizer, é a questão do espaço amostral, né? Às vezes as pessoas não têm noção de que para ter um resultado verossímil, né, próximo à realidade, você também tem que levar em conta o espaço amostral, as pessoas que participam, por exemplo, da sua pesquisa. Então, em época de eleição, né, nós vamos ter eleições minoritárias esse ano, é comum, às vezes, você ver pessoas que fazem pesquisas restringindo a pesquisa ao seu universo de amigos no Facebook, por exemplo. Mas só que você tem que lembrar que, além desse espaço amostral não ser randomizado, quer dizer, ou seja, não ser aleatório, não ter representantes de todos os segmentos da sociedade, você tem que lembrar que 46 milhões de brasileiros não possuem nenhum tipo de acesso à internet. Né? Isso aí são os dados de 2018, divulgados pelo IBGE este ano. Né? Ou seja, isso aí é 25% da população brasileira, com 10 anos ou mais de idade. Quer dizer, é um número muito relevante. Né? E desses que têm acesso à internet, por exemplo, 120 milhões acessam o Facebook. Né? Isso aí é dados de 2020 divulgados pelo próprio Facebook. Né? E aí você se pergunta, você faz sua pesquisa e você se pergunta, por que será que não dá certo? Né? Será uma grande conspiração dos institutos de pesquisa que manipulam os dados e os resultados, e porque as minhas pesquisas dão um resultado diferente das que deram lá pelos institutos de pesquisa. Será que é uma conspiração mundial, uma conspiração de todo mundo que não enxergam a verdade? Não, simplesmente você fez do jeito errado. Né? Só que eu sei como que é difícil, às vezes, você explicar ou traduzir todos esses conceitos, essas coisas, para as pessoas que estão lá todas exaltadas no seu grupo de WhatsApp da família. Né? Bom, então, quais são essas consequências da desinformação? Né? Então, isso aí, quer dizer, tem muitas consequências na sociedade. Né? Tem gasto de dinheiro, tem pessoas que largam tratamentos sérios de medicina para embarcar em tratamentos que, além de não serem comprovados, muitas vezes fazem mal, e aí a pessoa larga um tratamento sério e encurta a sua vida num fator 2, porque simplesmente embarcaram por algo que não deveria ser. Né? Tem questão de direito do consumidor, pessoas que são enganadas por produtos que não funcionam, mas que estão por aí embasados em alguma bobagem que foi propagada por YouTube ou por correntes de WhatsApp. Né? Então, eu vou começar a falar aqui de algumas consequências dessa desinformação. Esse aqui é um artigo que foi publicado no International Archives of Medicine, né, na seção de endocrinologia. E esse primeiro autor, Johannes Bohannon, né, publicou então esse artigo com os colaboradores aqui, em que ele dizia que chocolate com alto teor de cacau, chocolate amargo, pode ser um acelerador de perda de peso. Né?
Então, se vocês olharem esse artigo, vocês vão ver que lá tem o fator P está correto para endossar a conclusão. Ele apresenta os resultados em termos de indicadores estatísticos que estão corretos. Só que ele não fala o espaço amostral e não fala a quantidade de pessoas que ele fez esse experimento, né? Então, aí ele conclui que consumo de chocolate amargo pode aumentar significantemente a perda de peso em dietas de perda de peso, né? Ou seja, é uma notícia que você fica imediatamente contente de ver, né? E você já sai por aí comendo um monte de chocolate, e os veículos de mídia saem por aí falando também que comer chocolate diariamente pode ajudar a emagrecer, diz estudo, né? E aí citam o International Archives of Medicine, né? As informações saíram na Folha de São Paulo, já aparece aqui que comer chocolate pode ajudar a emagrecer. Agora, o detalhe é que esse artigo que o Bohannon apresentou, ele depois desmentiu, e foi uma pegadinha que ele fez, mostrando como essa questão de manipulação de dados e apresentação de resultados não muito rigorosos, mas com indicadores estatísticos, talvez sem a apresentação desses indicadores estatísticos sem um rigor muito grande, às vezes pode passar pelo processo de avaliação por pares de uma revista, né? Ele desmentiu esse paper, né? Foi feito de proposital a publicação desse artigo fake, mas a gente vê como isso aí é propagado pela mídia, né? Então, a mídia vê que saiu algum artigo que talvez tenha uma chamada que seja atrativa para a população, eles não esperam, eles não têm uma espera para ver se aquele experimento foi reproduzido por outros grupos, qual é a repercussão daquele experimento na comunidade científica, né, entre as pessoas que são daquela área, entre cientistas respeitados daquela área, e já sai propagando uma notícia, né? Muito bem, vocês podem pensar assim, falar, que mal tem, né, você comer um pouco mais de chocolate, né? E aí, daqui a pouco eu vou mostrar quais são as consequências disso. Saiu no ano passado, em junho, né, uma proposta da Nature, né, do John Ioannidis, de Stanford, uma proposta, né, já foi aplicada por um periódico aqui no British Journal of Anesthesia, e havia uma polêmica se, enfim, da dose de anestesia para pacientes idosos, né? Então, no mesmo volume do jornal, vocês conseguiam ver um artigo que falava que isso aí era perigoso e aumentava e que retirava a relação entre a dose de anestesia e o aumento de mortalidade em pacientes idosos, mas um outro artigo no mesmo jornal analisavam os mesmos resultados e chegavam a uma conclusão diferente, né, sobre a taxa de mortes, né, e eles falavam que simplesmente não dava para chegar a uma conclusão com os dados que eram apresentados, né. E a proposta desse jornal era um processo, talvez, de análise por pares um pouco diferente do que é feito hoje em dia, e não era simplesmente dizer se endossa ou não a publicação de um artigo, mas era dar os dados experimentais de algum artigo para os revisores e pedir que eles fizessem a análise de maneira independente. E aí, a conclusão dos revisores, com base nos mesmos dados experimentais,
era publicado juntamente com aquele artigo original que tinha sido submetido àqueles dados experimentais. A vantagem disso era que você não tinha, você não tem isso que acontece, por exemplo, o que aconteceu com chocolate. Né? A imprensa já teria acesso a duas conclusões diferentes sobre aqueles dados experimentais, e não sairia propagando, talvez, dizendo que determinada coisa acontece, quando aquela coisa talvez ainda esteja sob discussão dentro da comunidade científica. Né? Então, essa é uma proposta interessante, obviamente traz um monte de problemas colaterais, que é achar revisores que estejam dispostos a fazer toda essa análise estatística de um paper, né, que não é uma coisa simples, é uma coisa que demora. Mas é uma proposta interessante que vai em direção a não ter uma propagação tão rápida de uma notícia, talvez, que não seja verdadeira. Então, como eu falei, qual o problema de acreditar, qual o problema de se noticiar um consumo maior de chocolate para acelerando dieta de emagrecimento, por exemplo? Mal não faz, né? Vai comer um pouco mais de chocolate. Bom, não é bem assim. E aí eu vou apresentar alguns exemplos. Bom, muito bem. Esse aqui é um livro que vocês, não sei se vocês chegaram a ver, mas é um livro que há alguns anos foi best-seller no New York Times, e de uma pessoa chamada Masaru Emoto. Né? E o que o Masaru Emoto fez? Ele falou que, pelo poder do pensamento, né, amostras de água podem mudar sua estrutura com o poder do pensamento. Né? Então, o que ele fez? Ele pegou 6 garrafas de água, separou em 3 pares de 2 garrafas, onde 2 garrafas ficavam no recinto, quer dizer, 4 garrafas ficavam no recinto, e outras 2 garrafas ficavam em outro recinto, em uma outra sala. Então, para 2 garrafas, ele ficava dirigindo bons pensamentos, palavras como amor e gratidão, né, diretamente para essas 2 garrafas, e as outras garrafas mais afastadas nessa mesma sala ficavam ouvindo as palavras, mas, enfim, as palavras não eram dirigidas à garrafa. Né? E aí, o que ele fez? Ele pegou depois algumas gotas dessas 6 amostras de água e mostrou que aqueles cristais provenientes das garrafas que eram dirigidas às palavras de amor e gratidão formavam cristais mais bonitos. Né? Então ele pingava aquelas gotas de água em placas de Petri, congelava, e aí ele olhava no microscópio e selecionava aqueles cristais que ele achava mais bonito, falava, olha, os cristais que são provenientes de palavras como amor e gratidão formam cristais mais bonitos. Né? Isso aí, quer dizer, o Masaru Emoto, apesar dele se apresentar como doutor, como PhD, esse PhD foi tirado numa instituição que está numa lista de instituições que tem de caráter duvidoso, né? Foi uma instituição na Índia, onde não dá para saber exatamente no que ele tirou o PhD dele, mas os PhDs lá tem alguns que são tirados em 1 ano, né? E você ganha um certificado. Né? E aí ele publicou esse estudo aí num jornal, também de caráter muito duvidoso, né, que está em lista de revista predatória. Mas, enfim, o resultado é que ele publicou um livro e as pessoas compraram esse livro. Né? Eu já escrevi, se alguém quiser ler, eu já escrevi sobre esse experimento e sobre esse achado dele aqui na revista Questão de Ciência.
né, que a água não tem memória e gelo não se emociona com as suas palavras, né? Apesar de que vocês poderiam pensar, mas também que mal tem, né, comprar um livro que fala uma besteira, né, não tem nenhum problema, né? Você olha todo dia os top 10 de listas de livros vendidos em livraria e tem muitos livros da mesma qualidade que esse aí que está como best-seller. Bom, não é bem assim, né? Porque você pode achar que não tem nenhum problema, mas aí você entra no Mercado Livre ou algum outro site de vendas e você vê um filtro de barro, aqui, esse Habitat Fresh Vitro, né? Onde é um filtro de barro bonito aqui, né? Um filtro de barro com recipiente de água transparente, né? Apesar que isso aqui, logo que você começar a usar, vai encher de fungo e não vai ficar transparente mais. Mas, enfim, é um filtro de barro, filtro de barro normal. Só que eles agregam um valor, né? Um filtro de barro que você pagaria da ordem de algumas centenas de reais, aqui custa 10 vezes mais, né? Custa R$ 2.000, porque esse filtro é uma versão exclusiva de barro e vidro, que filtra, alcaliniza, ioniza e introduz vibrações positivas na água por meio das palavras amor e gratidão gravadas no barro, né? Muito bem, se vocês olharem aqui embaixo, está escrito amor e gratidão. Bom, isso aí é claramente um problema de que talvez os órgãos de defesa do consumidor tenham algo a dizer, né? Porque a gente pode dar risada sobre isso, porque, enfim, a gente está na academia, a gente está na universidade, a gente sabe que isso aí é uma besteira, mas a pessoa que economiza os seus reais por mês, ganhando pouco por mês, e economiza o ano inteiro para comprar esse barro, porque acha que vai melhorar a sua saúde, talvez isso aí não seja tão engraçado, né? E às vezes faça ela até abandonar algum tratamento, porque ela acha que comprando esse filtro ela vai se curar, né? Então, isso aí já começa a ter implicações não nulas para a sociedade. Você pode pensar, mas também que mal tem, vai gastar um dinheiro e vai tomar água, um pouco mais de água, mas não é bem assim também, né? Isso aqui é um vídeo, eu fui buscar um vídeo, isso é um vídeo que apareceu no YouTube, há um tempo atrás, já faz uns anos, em que alguém mexendo no tanque aí de um caminhão de abastecimento de gasolina, tinha uma explosão. E no vídeo falava que a causa dessa explosão era celular, era aparelho de celular, né? Podia ser mais um daqueles vídeos conspiracionistas que, enfim, acabam viralizando no YouTube, em redes sociais, mas que ninguém dá muita importância. Mas esse vídeo foi, na verdade, um dos motivadores do estabelecimento de uma lei municipal, né? Então, hoje, se vocês vierem aqui em São Paulo, isso aí já foi reproduzido em algumas outras cidades do Brasil, né, onde se proíbe o uso de aparelhos de telefonia de celular nas dependências do posto de gasolina, por quê? É uma lei municipal e simplesmente porque fala que usar celular em posto de gasolina pode causar explosão em posto de gasolina, né? Ou seja pelas faíscas, pelas ondas eletromagnéticas do celular, né? Você quer prevenir o posto de gasolina de entrar ondas eletromagnéticas, sei lá, você tem que blindar o posto de gasolina, você não quer faíscas, você tem que proibir a entrada de blusa de lã do próprio carro no posto de gasolina, e você também tem que proibir aquele que você pague
o posto de gasolina e participe daqueles programas de fidelidade que existem nos postos de gasolina e que você usa o celular para fazer essas coisas. Né? Então, é uma lei, obviamente, que não faz sentido, mas que gastou-se tempo dos vereadores para estabelecer essa lei, gastou-se dinheiro para imprimir esses adesivos e colar nos postos de gasolina, ou seja, para propagar uma coisa que apareceu de um boato, de um vídeo no YouTube. Né? Bom, aí, passando já de leis municipais, aí é uma coisa que realmente me incomoda e que, por eu estar em universidade, trabalhar com educação, né, e com divulgação científica e comunicação científica, quando, em 2016, eu me deparei com a abertura de um curso de graduação de saúde quântica. Né? Então, ano passado, ano retrasado, eu liguei para essa universidade perguntando se ainda existia esse curso, e eles me falaram que não existem mais. Mas, enfim, o anúncio está aí. Né? E aí, na época, eu lembro que eu contactei alguns colegas pedindo para contactar o MEC, para ver se isso aí era uma coisa reconhecida pelo MEC, e se alguma pessoa que eventualmente se formasse nesse curso, né, e tirasse o diploma disso aí, ia poder exercer uma profissão de, sei lá, coach quântico, de quantum healing, alguma coisa desse tipo. Né, porque isso, obviamente, não é corroborado por nenhum curso de física. Né, isso aí esses cursos, essas pessoas se fantasiam de ciência, utilizando termos da física de maneira errada para fazerem cursos de graduação. Né? Ou seja, o curso não existe mais, né? Mas se vocês derem uma busca, vocês ainda vão achar esse link aqui de que essa universidade é pioneira no curso de saúde quântica, né? E aí escrevem aqui que existem muitas situações que as pessoas relacionam ao misticismo, mas na verdade no caso da saúde quântica é ciência, e não é, né? É só falar com qualquer físico, qualquer aluno de graduação que tenha feito os cursos de mecânica quântica que vai ver que isso não é verdade. Né? O curso não existe mais na universidade, mas essa universidade ainda continua publicando uma revista que chama Saúde Quântica, né? Onde você vê que é colocado na seção de artigos científicos alguns artigos do tipo, por exemplo, corpo, mente, espírito, um sistema afinado com as frequências planetárias. Isso aí é astrologia, né? Ou a utilização das essências vibracionais florais em cão com insuficiência hepática. Né? Coitado do cachorro, porque se o dono abandonar qualquer tratamento sério voltado para insuficiência hepática, para a utilização de essência vibracional floral, o cachorro vai, se não se curar sozinho, ele vai virar óbito. Né? Então, a resolução de dermatite através do uso de terapia integrativa quântica. Quer dizer, todo esse aproveitamento dos termos da ciência, da física, realmente foi uma coisa que me incomodou bastante, né? E isso aí foi em 2016, e aí nós reunimos em um grupo de amigos, né, como o Daniel falou já no início, e nós resolvemos, amigos igualmente incomodados pela proliferação dessas notícias que se fantasiam de ciência para depois se utilizarem para os mais diversos fins, inclusive criação de um curso de graduação,
né, pessoas de áreas diversas, nós nos reunimos e no fim de 2018 nós resolvemos criar esse Instituto Questão de Ciência, né? Esse Instituto Questão de Ciência, né, é composto pela presidente, que é a Natália Pasternak. Vocês já devem ter visto muito, ela ficou bastante popular nessa época da pandemia. Né, ela é bióloga, né, ela é presidente do Instituto, eu sou físico, Carlos Orsi é jornalista, e o Paulo Almeida é psicólogo e advogado, né? Então, nós resolvemos criar essa questão de ciência para, de fato, ter uma associação, né, com o CNPJ que entrasse de cabeça no debate público, para que políticas públicas fossem embasadas em fatos, né? Não em si, a ciência é um caminho, é um método, o melhor método que existe para se chegar nos fatos, né? Para se chegar naquilo que de fato pode ser aceito como uma realidade no momento dentro daquilo que se conhece, né? Então, nós fundamos essa associação com o intuito de realmente fazer esse advocacy no meio político, para que as políticas utilizassem a ciência, conhecimento científico, para fazer as leis, né? Nós temos um outro braço também, que nós damos suporte a pessoas que eventualmente são processadas por essas pessoas que fazem mau uso da ciência por os mais diversos fins, né? Então, nós fomos contactados por muitas pessoas que foram processadas, por pessoas que fazem críticas, por exemplo, a alguns desses assuntos, né, que se utilizam de física para vender o seu produto ou para fazer o seu curso de graduação. Aqui tem algumas fotos do momento do lançamento do IQC, né? Vocês podem acessar esse link. Esse é o link para o Instituto, né? Deixa eu botar, esse é o link para o Instituto, que já está desatualizado, agora é .org, né? E o link para a revista Questão de Ciência, que é onde a gente publica os artigos relacionados aos mais diversos assuntos, né? Mais na linha de desbancar alguma afirmação que é feita no meio político, na mídia, falando sobre algum assunto que não encontra respaldo na comunidade científica, né? Isso aqui foi feito o lançamento no fim de 2018 no WTC aqui em São Paulo, né? Ainda na linha dessas iniciativas que eu participo para desmentir esses fatos que são contrários à ciência, né? Bom, ainda não, deixa eu só falar. Então, o IQC é composto também por um conselho consultivo. Aqui é composto um conselho bastante interdisciplinar, né? Aqui é um colóquio para física, tem 3 físicos aqui, é o Marcelo Knobel, Jorge Matzas e o Carlos Graeff, né? Os 2 da Unesp e um da Unicamp, né? Tem biólogos, tem médicos, né? Tem cientistas políticos, tem uma professora da educação física, tem um editor da Scientific American Brasil, né? É um conselho bastante diverso, bastante interdisciplinar, que ajuda também em pautar os assuntos e a maneira que o IQC atua, né? Nós temos também um conselho fiscal, né, formado por 3 pessoas, um professor da USP, né, o professor Guilherme Plonsky, que fazem toda a auditoria das nossas contas, né? E, como eu ia falando, ainda na linha das minhas atuações dentro dessa linha de letramento científico da população e de desbancar essas coisas que, de fato, não existem, né, que se apropriam
da linguagem da ciência para vender os seus produtos, foi criado no início desse ano a Verifísica. Né, a Verifísica, então, é uma comissão, né, formada pela professora Débora Pérez Menezes, da Universidade Federal de Santa Catarina, pelo professor Marcelo Knobel, da Unicamp, e por mim. É uma comissão da Sociedade Brasileira de Física, em que ela se manifesta sobre alguns assuntos que aparecem na mídia, que aparecem no meio político. Então, essa Verifísica, vocês podem acessar por um link que tem na própria página da Sociedade Brasileira de Física, da SBF. E se vocês clicarem aqui em verificar, vocês vão ser direcionados para um formulário, onde vocês podem colocar o link, o material onde vocês viram determinada notícia, determinado assunto que vocês querem que essa comissão emita um parecer. Né? Então, a gente pega o assunto, né, e direciona para algum professor, ou nós mesmos escrevemos, e nós emitimos algum parecer sobre aquele determinado assunto. Né? Então, desde o início do ano, nós publicamos apenas 2 pareceres, né, e um dos motivos é que escrever um parecer desse tipo dá trabalho, né, porque tem 2 coisas que, de certa maneira, dificultam a redação de um parecer desse tipo. É você traduzir isso de uma maneira que se torne palatável para um público geral, né, e também fora você ter que não ser somente um texto assertivo, né, no sentido de você falar, olha, isso que está dizendo é uma besteira e não tem respaldo na física. Né? Quer dizer, se fosse dessa maneira, todos os textos poderiam ser muito curtos, né? Só a gente olhar, relacionar os itens e falar, olha, isso não encontra respaldo na física, isso é besteira, isso não faz sentido. Mas a redação tem que ser embasada em alguma referência, nós temos que explicar, traduzir o conhecimento para um público não especializado, isso dá trabalho. Né? E, obviamente, a gente não consegue concentrar somente nas 3 pessoas que hoje fazem parte da Verifísica. Né? Então, foram produzidos somente 2 textos, e tem alguns outros textos que estão na mão de alguns colegas físicos, mas que ainda não conseguiram redigir um texto. Né? Então, nós fizemos esse primeiro texto, que foi sobre homeostase quântica informacional, e esse outro vídeo no YouTube, Sua mente pode transformar o seu corpo e curar tudo. Né? Então, os 2 assuntos são muito correlatos, embora se apropriem de alguns conceitos diferentes da física, mas isso aqui esse assunto faz uma mistura tanto de variáveis ocultas, como de emaranhamento e princípio da incerteza, e faz como se a consciência fosse capaz de mudar o seu corpo, o seu DNA, e fosse responsável, quer dizer, que você estaria, a princípio, doente por culpa da sua cabeça, por você não pensar da maneira correta, e que você poderia programar o seu cérebro, a sua consciência, para fazer uma reprogramação do seu corpo para ele se curar de enfermidades. Esse vídeo vai quase na mesma linha, né, de mudar o seu corpo a partir do seu pensamento, né, e se apropriando de conceitos errados da física. Então, a Verifísica não tem por objetivo de interferir, acabar não tem como primeiro objetivo acabar com essas práticas, enfim, porque,
coisas que não fazem sentido, ou alguma bobagem na sociedade sempre vai existir, né? Então, isso a gente não tem a pretensão de acabar com as coisas, mas a ideia da Verifísica é fornecer para a sociedade um porto seguro onde ela possa achar uma informação de qualidade, né? E dentro dessa linha, o Instituto Questão de Ciência também atua, né? Fornecer um porto seguro onde alguma pessoa da sociedade possa encontrar uma informação de qualidade baseada em ciência. Quer dizer, a pessoa tem alguma dúvida sobre se um assunto é verdadeiro ou falso, ela pode ir nesses locais e verificar qual é a posição de cientistas sérios a respeito de um determinado assunto, né? Depois, se a pessoa, no âmbito pessoal, quiser fazer uso de alguma dessas coisas, é lamentável, mas, enfim, a pessoa tem o direito de fazer uso dessas coisas, né? Bom, a conclusão que, que eu chego dessa apresentação como eu disse no início, o cientista é contratado para fazer ensino, né, para passar o seu conhecimento para as próximas gerações, isso é muito importante, passar o conhecimento, que a próxima geração comece a andar com as suas próprias pernas, né, e produzir o conhecimento através da geração de pesquisa e de novo conhecimento para a sociedade precisa avançar, né, através da pesquisa, não só pesquisa aplicada, mas a pesquisa básica mesmo, né, lembrando que, sei lá, a pesquisa básica, a mecânica quântica, 30% do PIB norte-americano é baseado na pesquisa básica, na mecânica quântica, né, mas nós precisamos também dar uma atenção para essa parte de divulgação científica, que é o que faz parte desse terceiro pé, né, que normalmente nós colocamos aqui e que talvez no passado fosse visto com um pouco mais de preconceito pelos colegas da comunidade, né? Era visto quem fazia divulgação científica, extensão, era alguém que não era capaz de fazer pesquisa, por exemplo, né? Então falava, a pessoa não faz pesquisa, ela vai ficar comunicando ciência. Hoje a gente vê que isso aqui não é absolutamente nada desprezível. Aliás, é muito importante que a gente faça isso, né? E hoje a gente tem, infelizmente, a constatação de talvez muitos anos que a gente tenha ficado aquém do ideal, de fazer essa comunicação, de mostrar aquilo por que a sociedade, por que a universidade é tão importante para a sociedade, né? Hoje nós temos o aparecimento da universidade, né, por conta das pesquisas relacionadas à pandemia, né, mas eu acho que nós ficamos, talvez, a comunidade da universidade ficou talvez muito tempo distante da sociedade para mostrar aquilo de importante que nós fazemos na sociedade, né, e se isso aqui, de certa maneira, dar uma base para a sociedade, é importante que ela não fique distante da sociedade, que não tenha um intervalo, um espaço entre o ensino, a pesquisa e a extensão para a nossa sociedade. Né? Que uma vez que a gente fique fechado nas nossas salas, nos nossos laboratórios, e não mostre para a sociedade conhecimento, a importância daquilo que é produzido na universidade, esse espaço é apropriado por essas pseudociências, né? Então, nós temos a ocupação desse espaço por curas milagrosas, por terraplanismo, por movimento antivacinação, por criacionismo, né? São pessoas que se apropriam do discurso científico produzido aqui, né? Vendem, se fantasiam dessa linguagem, né, para vender as suas ideias erradas para a sociedade.
né? Então, o que eu queria que ficasse dessa apresentação, e muitas pessoas aqui trabalham em universidade, seja como estudante, seja como pesquisador, seja como docente, é que a gente faça um esforço maior de chegada à sociedade, para que esse espaço não seja, de fato, ocupado por essas pseudociências. Né? Muito obrigado, era isso que eu tinha para falar para vocês. Marcelo, muito obrigado pela excelente apresentação. Eu lembro quando a SBF anunciou a criação do Verifísica, eu fiquei bastante empolgado, assim, né? Eu recebi os anúncios e tal, até divulguei no Facebook e achei uma iniciativa muito legal. E ontem eu entrei no Verifísica para ver o que já tinha sido publicado lá e li o parecer do professor Paulo Souto Ribeiro. O Paulo foi meu orientador de mestrado na FRJ. E, de fato, eu fiquei bastante impressionado com o parecer, assim, um parecer muito bem embasado, extenso, né? E numa linguagem que, de fato, assim, tenta se aproximar da população que não está em contato com os termos, né? E com esse meio acadêmico, assim. É bastante difícil fazer um parecer desse tipo. E aí eu lembro também, uma vez que eu estava discutindo com uma amiga, ela estava comentando sobre a interferência das fases lunares no nascimento de bebês, né? Que aparentemente quando as fases lunares mudam, o nascimento de bebê, nascem mais bebês. Aí ela me perguntou, né, se eu podia explicar se era verdade e tal. E eu de fato falei assim, não, primeiro eu vou dar uma pesquisada e depois eu te respondo. Então, é de fato assim, esse approach, né, para você conseguir se inserir na sociedade é uma coisa difícil e que você conseguiu transmitir para a gente uma forma, né, legal de fazer isso. Então, vou começar aqui a ler as perguntas que foram escritas no chat. Tá? A primeira que apareceu é do Pedro Venezuela. Ele pergunta uma coisa mais ou menos parecida com isso que eu falei, né? Como discutir essas questões com nossos alunos de graduação, principalmente os alunos de licenciatura, e o que você sugere? Quer dizer, a nossa grade curricular, ela é bastante engessada, né? Tem o curso, pelo menos de física, ele é muito intenso, né? Então tem todos os cálculos, física matemática, mecânica quântica, quer dizer, as físicas básicas. E o que eu acho que nós poderíamos, e não sobra, de fato, muito tempo, mal sobra tempo da gente falar daquilo que a gente teria programado para a nossa disciplina, às vezes tem que correr. E, de fato, não sobra tempo para a gente falar do método científico. Né? A minha sugestão é que fosse inserida uma disciplina de divulgação científica, de comunicação científica, de método científico, onde o tema de divulgação, de redação de textos para a população em geral fosse abordado não como assunto em paralelo, né? Não como algo sei lá, que você bate papo nos 5 minutos iniciais da aula porque surgiu alguma discussão, mas que tivesse uma disciplina disso, porque uma vez que você insere na grade curricular uma disciplina desse tipo, você mostra que existe uma preocupação institucional com esse assunto e que não é só blá 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 das pessoas que falam que isso é importante, mas falam simplesmente porque é um discurso bonito, né, mas que de fato algo está sendo feito em direção a uma formação das pessoas nessa direção. Né? Então, você inserir uma disciplina desse tipo, e você mencionou licenciatura, eu acho muito importante, você vai formar professores que depois vão ter uma base boa para discutir essas questões de correlação e diferença de causação com seus alunos desde o ensino fundamental.
né, o ensino fundamental, o ensino médio, que é talvez onde forme, né, todo o conhecimento do, do futuro adulto, né, que depois é aquele adulto que talvez vai solidificar o seu conhecimento em coisas erradas e que depois fica mais difícil de você mudar a cabeça das pessoas na fase adulta. Né? Então, a educação, esse letramento científico desde a infância, e para isso você precisa de professores bem treinados para isso, eu acho fundamental. Obrigado. Depois tem uma pergunta do Adriano Braga Barreto. Ele diz que há pouco, num debate entre o Eduardo Moreira e o Vladimir Safatli, se discutiu a questão da liberdade de cada um para fazer o que bem entende. Como o presidente diz que se ele infectar alguém é responsabilidade dele, o que mostra que essa noção de liberdade é equivocada. Nossos corpos fazem parte de uma rede e nossa inteligência pode prejudicar outros. Da mesma forma, vejo essa questão do charlatanismo científico. Não é questão de liberdade de deixa ele acreditar nisso. Mal não faz. Faz muito mal. São vetores de transmissão de ignorância que pode, como estamos constatando, matar. Na verdade, foi mais um comentário do que uma pergunta. Você quer fazer algum comentário em cima disso? Eu concordo que essa questão da liberdade individual e do mal não faz e deixa a pessoa fazer o que quiser, ela esbarra na questão de quando você começa a interferir na vida dos outros e atentar contra a vida de outras pessoas. Então, quando você não toma cuidado com a questão da prevenção, agora falando de pandemia, né, da prevenção, você leva o vírus para dentro de casa. Né, você contamina outras pessoas, você faz um mal para a sociedade. Então, aquele mal, quando talvez eu mencionei na liberdade individual das pessoas, por exemplo, desde que a pessoa não atente contra outra pessoa, quer dizer, o direito dela fazer a besteira está reservado. Né? Eu escrevi um texto recente para a revista e fala exatamente sobre isso. E o exemplo que eu dei lá é assim, sei lá, uma pessoa tira da cabeça que talvez para se prevenir da Covid seja bom ela lamber a sola do sapato. Bom, se ela morar sozinha, ela não tiver contato com ninguém e ela resolver fazer isso, ficar isolada dentro de casa, quer dizer, o direito à estupidez está reservado, né? Mas eu concordo com o que ele falou quer dizer, ainda mais vindo de uma declaração de uma pessoa pública, cujas declarações influenciam muitas outras pessoas, isso é algo que realmente é inaceitável, é uma questão de responsabilidade social que não deve ser feito. Né? Você não pode falar que uma determinada conduta que influencia toda uma sociedade, afeta outras pessoas, tanto faz e está reservado o direito à individualidade. Obrigado. O Pedro Venezuela pergunta de novo de que forma podemos contribuir com o IQC, questão de ciência, né? Bom, uma das maneiras, vocês sendo cientistas, você propondo pautas para o nosso editor-chefe, né? Outra maneira é vocês ajudando a propagar o nosso conteúdo, né? Vocês podem ter contato com o nosso conteúdo e podem fazer críticas ao nosso conteúdo, à nossa maneira que a gente escreve, mas vocês ajudando a propagar o conhecimento científico, ajudando no letramento da sociedade, né, quer dizer, entrando em discussões, talvez nos grupos de WhatsApp, né, antes de serem expulsos dos grupos pelos membros da família por discordarem deles, mas isso é uma maneira de contribuir. Né? O IQC, na verdade, ele foi criado. O objetivo do IQC não é nem tanto a promoção do IQC, mas é realmente do letramento da sociedade.
né? Então, vocês já contribuem com o IQC se vocês abraçarem aqueles objetivos pelos quais o IQC foi criado, né? Que é ajudar no letramento científico da sociedade. O Jürgen pergunta agora, Marcelo, me lembrei daquele artigo do Socal, numa revista aparentemente séria da área de humanas. Você sabe se as revistas mudaram para evitar essas coisas depois daquele escândalo? Bom, a questão do Socal, quer dizer, na verdade não, né? Quer dizer, a revista nunca consegue em si. O artigo que eu citei mais recente do Bohannon é um dos exemplos, né? Então, aquele artigo do Bohannon é um artigo errado, o próprio autor fez errado para publicar aquele artigo, e, de certa maneira, alguns jornais também de humanas têm, vez ou outra, caem nessas pegadinhas, né, feitas por alguns pesquisadores. Eu acho que, quer dizer, tem uma questão ética, talvez, que deva ser discutida na redação desses papers, pegadinhas e submissão para as revistas, né? Mas no caso do Socal, teve uma questão mais delicada, porque ele era amigo próximo dos editores, né? Então, houve, de certa maneira, uma, uma, uma confiança dos editores no próprio Socal para a publicação daquele artigo, né? Então, aí, no caso do Socal, talvez teve um passo um pouco além do que um paper que é feito para fazer essa exposição dos editores com a publicação de artigos, a princípio, que não deveriam ser publicados. Né? Agora, tem os artigos, obviamente, que são publicados de maneira, já de maneira, talvez, não com o intuito de serem essas pegadinhas, mas os artigos errados, feitos de maneira involuntária pelos pesquisadores, isso tem muito, né, porque hoje tem muita revista, né, e eu estou excluindo aquelas revistas que são consideradas predatórias, né, que se publica qualquer coisa, porque simplesmente você paga para publicar o seu artigo. Né? Agora, tem muitas revistas e de diversas qualidades, né? E muitos artigos não deveriam ser publicados, são publicados, e aí eu poderia fazer uma lista, a gente poderia ficar horas aqui falando desses artigos que não deveriam ser publicados, mas eu acho quer dizer, as revistas sérias sempre agem no sentido de prevenir a publicação desses artigos, mas é uma coisa muito difícil de fazer. Recentemente a gente viu a publicação de um artigo na Lancet, né, uma revista muito importante, não da área de física, mas da área de biologia, de medicina, em que havia dados suspeitos, né, e o artigo foi retratado. Né, então, até revistas sérias podem estar sujeitas a esse tipo de publicação de artigos que foram publicados e não deveriam ter sido. Certo. O Adriano Braga Neto faz mais um comentário, fala que essa abordagem é muito importante, pois muitas vezes somos taxados de estraga-prazeres ao dizer simplesmente que uma fake news científica é balela. Concordo. É verdade, você vai ser taxado de o cara chato do grupo de WhatsApp. Né? Então, e aí as pessoas ou te excluem ou não respondem mais para você. É difícil não perder a paciência às vezes também, né? Depois o Matheus Cavalcante, ele pergunta, o Ministério da Ciência e Tecnologia não deveria se encarregar dessa tarefa? Sem querer desvalorizar o trabalho de vocês, inclusive, nessa sociedade cada vez mais liberal, iniciativas como as de vocês são de grande importância e muito relevantes. Mas como o governo se posiciona sobre essas questões? Me espantou o município de São Paulo criar uma lei sem embasamento científico.
Bom, a resposta é sim, deveria. Mas para isso você tem que ter um governo bom, né, com pessoas que. Porque para falar de alguma coisa você precisa saber, né? Então, um governo que, sei lá, que tem dificuldade com algumas questões aí, que, sei lá, toma por base opiniões de filósofos filósofos, de astrólogos que acreditam em terra plana, quer dizer, fica muito difícil, né? Você esperar que saia alguma defesa da ciência, alguma coisa que seja relevante, pelo menos nesse campo científico, né? Então, você tem várias prefeituras aí que saem distribuindo kits de medicamentos por aí que não tem embasamento científico, mas que, sei lá, ele tirou da cabeça que aquilo lá é eficiente. Né? Isso aí, se você vê toda hora, o próprio presidente tomando hidroxicloroquina, um monte de coisa. Né? Então, quer dizer, a ideia da criação do IQC é exatamente influenciar o debate público. Né? Se algum dia a gente chegar e conseguir ser ouvido pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, e que eles comecem a adotar a ciência, né, como meio para estabelecimento de leis e de políticas públicas, muito bem. Mas eu concordo, eu acho que eles sim deveriam se posicionar e usar de maneira correta as ideias, né, os fatos, né, que na verdade, para se chegar aos fatos, a melhor maneira é o método científico. Sim. O Adriano Barreto pergunta de novo. Pergunta não, faz só um comentário. Que atualmente o MCTI é parte do problema, vide o que está acontecendo no INPE. Depois o Tiago Rodrigues de Oliveira pergunta: Oi, acabei de olhar o site e vi que, além de fazer divulgação, vocês advogam por políticas públicas baseadas em evidências. Queria saber se vocês pretendem ou já conseguiram conversar com representantes de governos, na esfera municipal, estadual ou federal, e qual a receptividade que tiveram ou esperam ter. Já conversamos com senadores, com deputados estaduais, deputados federais. Agora, a gente conversa, eles escutam, mas é muito difícil ver alguma coisa é, concreta, né, que saia de lá realmente de maneira concreta. Né? Então, conversar, a gente conversa, nós estamos tendo cada vez uma maior receptividade entre políticos que convidam, nos convidam para fazer lives com eles, que se interessam por ciência, mas assim de maneira efetiva, ainda eu acho que é muito pouco aquilo que a gente conseguiu, além de simplesmente conversar, né? Ainda falta uma ação um pouco mais efetiva da parte dos políticos. O Adriano pergunta: na sua opinião, quais fatores explicam a ausência de cientistas nas mídias tradicionais de informação? Há um balanceamento entre um jornalismo científico precário nas mídias e um desinteresse pela divulgação científica na academia em geral? Olha, eu acho que isso está mudando, mas eu acho que também que boa parte assim de ausência de cientistas, e isso eu vi recentemente uma live de uma de uma pessoa, de uma professora da Unicamp, a Sabine Righetti, que fundou a agência Bore, que a princípio tenta fazer essa conexão entre os assuntos que aparecem em papers, em artigos científicos e o jornalista. E ela estava me falando da dificuldade, às vezes, que um jornalista tem de falar com um cientista. Né? Então, muitos cientistas, às vezes, não sei, se recusam a falar com jornalistas, acham que já assumem que o jornalista vai distorcer aquilo que ele falou, que não vai entender aquilo que ele falou, e se recusam a falar com os jornalistas. Né? Isso eu acho que era mais frequente no passado, isso está mudando, mas eu acho que ainda encontra bastante dificuldade, né? Essa inserção daquele cientista disposto a falar
de uma maneira que o jornalista entenda, que seja de uma maneira amigável, não arrogante, não prepotente, e que esteja disposto a passar o conhecimento, né? E eu acho que está mudando a visão dentro da academia da importância que tem isso para a sociedade, né? Então, como eu falei, eu acho que um dos passos seria a implementação de uma disciplina de metodologia científica e divulgação científica, mas é preciso também que as instituições coloquem pessoas que estejam, que sejam pessoas que atuem nessas áreas, né? Nós precisamos ter ações também explícitas das instituições, universidades federais, universidades estaduais, abrindo vagas para as pessoas que se dedicam a esse tipo de atividade, né? Porque é ensino, pesquisa, extensão, né? Então é importante que as vagas, algumas vagas, quer dizer, é importante claro, que o que nos diferencia das privadas é a pesquisa. Nós somos universidades de pesquisa, né? Mas nada impede que a gente abra editais também que contemplem pessoas que façam a parte de divulgação científica, né? E, obviamente, essas pessoas que fazem de divulgação científica vão ter menos papers, mas vão ter mais entrevistas, vão ter mais mesas redondas, vão ter mais artigos em jornais de grande circulação. Isso é importante também que, na minha visão, que as instituições comecem a fazer. Obrigado. O Tiago Rodrigues de Oliveira pergunta novamente: e qual a interação de vocês com as sociedades científicas que historicamente tentaram fazer o papel de pressionar os governos em questões científicas? Olha, a gente tenta contactar SBPC, ABC, a Ciesp, né? Nós recentemente fizemos uma série de lives em parceria com a Ciesp, né? Mas a nossa vontade, nós gostaríamos que a interação fosse maior, que a parceria fosse maior, porque a finalidade é exatamente a mesma, né? Nós temos a vontade de ter uma sociedade que enxergue a ciência com um pouco mais de importância, que o governo dê um pouco mais de importância a essa ciência, né? Nós não reivindicamos nenhum protagonismo, né? O protagonismo que a gente tem é o protagonismo da ciência, o protagonismo daquilo que a gente se juntou para fundar a associação. Então, apesar de haver talvez uma conversa com a ABC e a SPPC, nós gostaríamos de ter uma maior parceria com eles. Legal. O Marco Moricone pergunta qual foi o resultado da pesquisa, Daniel? Nada a ver com a Lua, né? Comentários sobre o efeito na Lua dos nascimentos, né? Não sei, o jeito que a minha amiga tinha proposto era que a mudança de Lua causasse uma taxa maior de nascimentos, como se a mudança da fase da Lua fosse um salto quântico, assim, né? A mudança da Lua é contínua, né? A fase vai mudando continuamente. Basta ver a estatística de nascimento, né, para ver que não tem nada a ver. E agora, assim, uma influência física que eu talvez, assim, conversando com ela, pensei que a gente pudesse analisar, talvez um efeito de maré na bolsa, mas assim, o gradiente de campo gravitacional é muito pequeno, né, numa distância da barriga, ou talvez uma questão cultural, né, porque na mudança de lua, o calendário, mas não tem nada a ver. Isso é uma lenda mesmo. Depois a Lidiane Souza pergunta: como nós cientistas podemos traduzir nossos conhecimentos às pessoas comuns? Seja para essa porcentagem que não tem acesso às mídias digitais, sejam aquelas que nunca foram a uma escola. Bom, esse é um desafio, né? Eu acho que a primeira coisa era esperar que houvesse realmente uma política social de acesso às mídias digitais e um acesso a mais pessoas às escolas, né? Isso realmente, se é difícil traduzir o conhecimento científico para uma pessoa que já foi à escola, quer dizer,
eu acho que é muito difícil, eu acho que são problemas, são etapas diferentes de problemas que teriam que ser solucionados, né? Eu acho muito difícil, eu acho que não é impossível, né, se você, quer dizer, uma maneira, obviamente, de você se comunicar com qualquer pessoa, é você não ser arrogante, né? Então, não dizer de início que aquilo que a pessoa está falando é uma besteira, que aquilo é um Isso. raciocínio idiota, que a pessoa não deveria pensar daquela maneira. Esse é o mínimo, o menos assertivo possível, né? E você ir construindo através de analogias que às vezes uma pessoa que nunca foi à escola tenha, né? E aí a dificuldade está aí de você realmente achar analogias que sejam boas e, por outro lado, não perder tanto rigor científico com analogias. Algum rigor você vai perder, porque é impossível não perder rigor com analogias, mas é você achar analogias que pessoas que talvez não tenham ido à escola possam ter, e você aí ir inserindo o raciocínio até chegar de fato naquela pergunta, né? Mas eu acho que antes de talvez a gente pensar, quer dizer, nisso, a gente teria que realmente melhorar o acesso da população à escola, né, e à mídia digital também. A gente viu que 25% da população tem sequer acesso à mídia digital, né? Então é uma questão complicadíssima. Se falar de ensino remoto, se 25% não tem acesso à mídia digital. Concordo. Acho que essa sua fala até responde à próxima pergunta, que é do Rodrigo Sobreiro. Ele agradece, em primeiro lugar, pela excelente apresentação e pergunta, começa dizendo que algumas crenças bem mais antigas que os exemplos abordados estão fortemente enraizadas na nossa sociedade. Um exemplo bem conhecido é a astrologia. E aí ele pergunta como podemos trabalhar para expurgar esse tipo de crença. Você quer fazer mais algum comentário? Eu acho que a sua resposta é bem na linha daquela outra, né? Pois é difícil, essas coisas são tão arraigadas na sociedade, né? Isso, você quer arrumar encrenca, quando voltar festas presenciais, você pode ir e falar mal de astrologia, de homeopatia, e você vai arrumar imediatamente inúmeros inimigos, né? Não é questão da crítica à ideia, porque o debate da ideia, você falar que realmente não faz sentido, não tem nenhum embasamento do ponto de vista científico, seria um debate saudável. Você tá ensinando as pessoas, está dando a parte de educação científica, mas as pessoas vão te ver como inimiga pessoal, né? Como se você tivesse atacando a pessoa, alguma coisa da pessoa, né? Como que a gente pode trabalhar? Falando e É, arrumando inimigos, né? A gente pode falar, né, sempre mantendo respeito, falando com as pessoas, mas a gente pode falar, e eu acho que o IQC publica um monte de textos, né, e a gente é xingado, muito xingado, né, então, quer dizer, tem assuntos lá que a gente coloca, astrologia é um deles, mas, por exemplo, eu devo ter gerado um monte de desconforto com as pessoas quando falei, por exemplo, em homeopatia, né? é. Então, as pessoas se incomodam com isso, porque talvez venha de uma coisa familiar desde a infância, né? E, enfim, o que a gente pode fazer, a gente pode escrever, mais que isso não dá para fazer. É. Eu vou ler a última pergunta agora, para a gente já se estendeu bastante também, né? Essa é a pergunta do Dácio Moreira de Souza. Quais medidas você julga serem mais importantes e eficientes para conseguir aproximar a academia da divulgação científica e extensão,
Acredito que o letramento científico e a aproximação entre academia e sociedade seja fundamental para reverter a proliferação desses absurdos. Parabéns pela apresentação. Então, eu acho que a pergunta dele eu respondi ao longo das outras respostas, e Sim. são ações efetivas da universidade, mostrando que, de fato, ela valoriza essas atividades. Né? Então, a importância que as universidades vão mostrar que elas dão para essas atividades vão estar refletidas através de ações, não através de falas. Né? Falar que você dá importância para isso é bonito e tudo bem, mas o que vai de fato mostrar que elas de fato valorizam essas atividades são ações. Como que pode fazer? Então, a inserção de uma disciplina de metodologia científica e de divulgação científica na grade de curso de licenciatura, por exemplo, é um primeiro passo. Né? Depois que a abertura de editais visando profissionais que trabalham em divulgação científica, é um segundo passo. Né? Então, tem diversas ações que a academia poderia mostrar que, de fato, ela se preocupa com esse tipo de atividade. Né? E outra maneira é o próprio cientista, o pesquisador, se dispor a falar com os jornalistas, né? Dá a cara, vai falar em programa, escreve texto para jornais, né? Subtrai um pouco o tempo que você está escrevendo um paper, um artigo, e dedica seu tempo para escrever um artigo para um jornal falando sobre a sua pesquisa, por que isso é importante para a sociedade. Eu acho que essas são ações efetivas que a academia poderia fazer para mostrar que, de fato, ela se preocupa com difusão, de divulgação científica e extensão. Tá bom. Tem diversos agradecimentos também pelo seu colóquio no chat, você pode ler, e eles também vai ficar disponível, gravado, eu vou dar acesso para você e mandar o link do vídeo no nosso canal YouTube. Então, vamos agradecer ao Marcelo outra vez pelo excelente colóquio. E, Marcelo, boa tarde, muito obrigado pelo seu tempo e pela disponibilidade de discutir com a gente aqui na UF, tá? Bom, tchau, obrigado pelo convite. Muito obrigado, Marcelo. Pedro, depois eu quero falar sobre física, viu? Sobre a área que eu faço, viu? Vamos marcar um outro colóquio aí sobre tá bom. o Bari. Tá bom. Tchau, Valeu, abraço. cara. Depois a gente continua esse papo aí na Barra Funda. Tchau. Valeu, obrigadão.